Salve pessoal! O que eu tenho para dizer a vocês agora é Dada. O que significa Dada? Né? Essa expressão remete ao universo pré-lógico dos bebês, por exemplo. Então é justamente a atitude de ilogismo que a gente tem aqui dentro desse movimento que caracteriza então, né, a atitude dos artistas chamados dadaístas, tá certo? O movimento ele é justamente anárquico por natureza, por essência, e a gente na introdução aqui do estudo das vanguardas já comentou que o dadaísmo ele está bem dentro daquele contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Em que a gente percebe o absurdo, né, da experiência humana, né? Toda a tragédia da guerra, a falta de um sentido para a vida humana, e se a vida humana não faz sentido, por que a arte deveria fazer, não é? Então esse é um aspecto fundamental a desencadear profundos questionamentos, não só sobre a condição humana, sobre o contexto histórico, né, e sobre a sociedade da época, mas também sobre a própria arte, né? Então a gente tem um auto-questionamento, a arte questionando-se a si própria radicalmente. Aqui a gente tem a mais famosa representação do dadaísmo, a obra de Marcel Duchamp, intitulada A Fonte. Vocês percebam, né, que muita gente vai se perguntar, mas isso é arte? Interrogação. Essa pergunta, ela está muito relacionada justamente a essa atitude de iconoclastia, não é? Ou seja, como os artistas dadaístas eles quebram paradigmas de maneira tão radical, né? Inclusive a própria ideia disso ser ou não ser arte passa a ser, né, um questionamento. Então, claro, é porque os artistas dadaístas estão radicalmente mudando aquilo que seria a concepção de arte. Então vejam, primeiro que esse objeto ele se reivindica enquanto obra de arte no momento que a gente tem aqui, por exemplo, a assinatura, né? Vocês observam aqui, a gente tem R. Muth, 1917, né? Essa assinatura que aparece na parte, num canto inferior da obra, isso é característico de um objeto que se reivindica enquanto obra de arte, não é verdade? Uma coisa muito curiosa aqui nessa assinatura é que o artista Marcel Duchamp assinou R. Muth. Ah, é um pseudônimo de Duchamp. Eu já até li isso na internet, mas na internet a gente lê muita bobagem, não é? Não é verdade isso, nada de pseudônimo. Aqui é uma brincadeira, porque o Marcel Duchamp ele vai pegar o nome do fabricante, né, dessa cerâmica aqui, né, e vai colocar lá, R. Muth. É como se a gente fosse hoje numa loja, né, de construção, né, dessas que trazem aí coisas para casa e tal. Eu vou lá e compro uma privada Deca, boto lá num salão de arte e assino Deca 2020, entendeu? Então, o que eu quero te dizer com isso? Na verdade, eu estou brincando com a ideia de que eu peguei um objeto pré-existente, né? Então, quer dizer, quem é o verdadeiro autor desse objeto? Não é Marcel Duchamp, mas é o fabricante da cerâmica, né? Com isso, Duchamp também está provocando, né, no sentido de nos dizer, olha, quais são as palavras que já não foram ditas, quais são as coisas que já não foram criadas, né? Tudo, na verdade, se transforma, nada é completamente original, né? Eu acho que a arte, ela é um fluxo discursivo interminável, sempre constituído a partir das experiências artísticas anteriores. Nós estamos impregnados de toda a nossa bagagem cultural para produzir um objeto de arte. Então, o próprio conceito de autoria, que muitas vezes confere uma propriedade intelectual a alguém, né, está sendo questionado aqui. Quem é o autor? Quem é que tem propriedade intelectual sobre, né, o objeto artístico? Né? Uma vez que todo objeto de arte está baseado em experiências que já foram realizadas por outros artistas. E outra coisa, né? No momento em que o espectador dessa obra, né, de arte vai atribuir sentidos para ela, não deixa de ser o espectador também um pouco autor, não é? Quer dizer, todos nós, quando olhamos para o objeto e atribuímos algum significado a ele, né, nós acabamos nos tornando, digamos, coautores, né, dessa obra. Então, é interessante o questionamento do Duchamp sobre a autoria, quando ele não assina com o próprio nome, mas com o nome do fabricante da cerâmica aqui, né? Mas vejam, o objeto, ele não vai ser colocado aqui num salão de arte, porque isso chocou muito, né? O cara pega um mictório e bota num salão de arte e diz, isso é arte. Mas não é simplesmente uma coisa gratuita, né? Houve um esforço consciente aqui do Duchamp em provocar questionamentos sobre a arte, não é? A gente observa aqui, por exemplo, que ele coloca o objeto não numa posição aleatória, mas numa posição em que esse objeto já não pode mais ser aquilo que ele era na sua origem, ou seja, um mictório. Primeiro porque está num salão de arte e não em um banheiro.
Segundo, porque essa parte aqui, por exemplo, esse orifício voltado aqui para a parte frontal, né, já não permite mais que a gente coloque aqui um encanamento, né? Essa parte aqui em que deveria ser, né, despejada a urina, por exemplo, está colocada, né, justamente numa posição em que isso se torna impossível. O objeto perdeu a sua funcionalidade, né? E essa é uma grande questão também em arte, né? Como diria o Paulo Leminski, né? A arte é um inutensílio, quer dizer, a arte ela não é algo utilitário, tá certo? Então, a fronteira entre um objeto comum e um objeto de arte está justamente no fato de que um objeto comum, ele normalmente tem uma função utilitária no mundo que nos cerca. E o objeto de arte, ele é algo para a gente contemplar. Então o Duchamp, ele pega esse objeto, chamado mictório, e ele tira do contexto original em que estava, né? Ou seja, um banheiro, e coloca num outro contexto que é um salão de arte e nos provoca dizendo, isso é arte. O objeto perde a sua funcionalidade, perde o seu caráter utilitário e é colocado aqui evidentemente para contemplação, por isso se torna arte. E agora, o que é arte então, segundo Marcel Duchamp? Ele próprio nos responde, arte é tudo aquilo que o artista disser que seja arte, fecha aspas. Então é isso, a concepção de arte do dadaísta é uma provocação constante a gente questionar, né, a arte tradicional, questionar a própria sociedade em que vivemos, né, e inclusive nos convida a percebermos um pouco do absurdo da existência moderna. Né? Bom, por que a fonte? A gente poderia ficar imaginando mil interpretações, né? Tem umas que são muito bem boladas, do tipo, veja, as formas arredondadas desse objeto remetem a uma forma uterina, cortada de forma transversal, remetem ao feminino como fonte da vida. Ora, essa interpretação, ela pode muito bem fazer algum sentido e parecer coerente, mas ela não importa para o propósito do Marcel Duchamp aqui, que é justamente, como já dissemos, um propósito anárquico, destruir todas as concepções de arte tradicional, provocar questionamentos, e eu acho que nisso, né, a arte moderna dá um grande salto, né, que é sair da mesmice, porque a arte, se ela busca, né, despertar sensibilidade na gente, despertar alguma, né, forma de reflexão ou sensibilidade, durante muito tempo ela ficou tão condicionada aos mesmos procedimentos que ela deixou de causar esse algo novo em nós. Então, né, as vanguardas modernas aqui do século XX, elas fazem essa revolução e voltam a despertar na gente uma sensação de estranhamento, que é muito importante, né? Olhar para algo, né, e estranhar, e dizer, nossa, isso mexeu comigo de alguma forma, né? Isso mexeu com as minhas, digamos, convicções, tá? Então é muito interessante esse procedimento. Não cabe ficar interpretando de maneira a dizer, significa tal coisa. Porque justamente a arte dadaísta é para mexer também com a falta de sentido, né? Essa ausência de sentido, paradoxalmente, acaba se constituindo como o sentido próprio do dadaísmo. Ou seja, brincar com a ideia do absurdo, mostrar o absurdo da experiência humana, né? E a falta mesmo de um sentido pronto para as coisas, uma vez que nós temos que constantemente significar o mundo à nossa volta. Nós temos que fazer esse exercício de atribuir sentido à experiência humana, né? É isso aí. Bom, gente, seguindo aqui, olha só, dadaísmo então, valorização do absurdo e do caos, rompimento com a arte tradicional, questionamento constante sobre o papel da arte, um forte caráter de protesto, né? Uso contínuo da ironia, prestígio do ilógico e do nonsense, quer dizer, é justamente a arte do absurdo, né? Do nonsense, o improviso e a espontaneidade, a oposição à guerra, lembrando que essa vanguarda surge no contexto da Primeira Guerra Mundial, rejeição ao capitalismo e à sociedade burguesa. Expoentes importantes, Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Marx Ernst, entre outros. Dá uma olhada aqui nesse poema, né, de um dos precursores do dadaísmo, que é o poeta romeno Tristan Tzara, chama Receita Poética. Pegue um jornal, pegue uma tesoura. Escolha um artigo do jornal na dimensão que você quer dar ao seu poema. Recorte o artigo. Depois recorte algumas palavras do artigo e as ponha numa pequena bolsa. Sacuda suavemente. Tire em seguida cada palavra, uma após a outra. Copie honestamente na ordem em que saírem da bolsa e o poema estará pronto e parecendo com você. E você será um poeta de original, fascinante sensibilidade, ainda que a plebe não o compreenda. Quer dizer,
pega uma sacolinha e vai tirando palavras dali e escrevendo na ordem que aparece. Ou seja, faça uma escrita por sorteio, aleatória, não é? E aí você será um poeta original, ainda que o público não entenda nada do que você escreveu. Claro que ele está brincando aqui mesmo, né, com o hermetismo, muitas vezes, da arte poética e da literatura, né, como uma arte restrita a tão pouca gente, né, a um grupo tão reduzido de pessoas. Então, aqui a gente tem toda essa discussão mesmo sobre qual seria o sentido, né, desse universo, às vezes, tão particular da literatura diante de um mundo, né, que não lê, que não decodifica. Então, aqui, a receita poética é justamente uma espécie de provocação em relação a uma escrita aleatória, não é? Isso é proposital aqui. Então, ficamos aí com o nosso dadaísmo, interessante e provocativo movimento nonsense, absurdo, e logo nós voltamos com um passo adiante que acaba aprendendo muito dessa experiência aqui, tá certo? Mas se reinventando aqui com outros sentidos, que seria um movimento chamado surrealista. A gente vai ver isso no próximo e último vídeo de Vanguardas Europeias. Valeu!